Estudo sobre Jesus morreu. E os santos reviveram. Olá a todos que chegam ao nosso canal. Aqui, cada vídeo é uma chance de refletir, aprender e caminhar junto em busca de entendimento e inspiração. Queremos criar um espaço de respeito, conhecimento e crescimento, sempre abertos a diferentes perspectivas. Inscreva-se, curta e compartilhe sua visão nos comentários. Estamos felizes em ter você conosco e prontos para construir essa jornada juntos. Passagem bíblica. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. E a terra tremeu, e as rochas se fenderam. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Mateus 27, 51 e 52, interpretação e exemplo. A passagem acima nos relata um evento extraordinário que aconteceu no momento da morte de Jesus na cruz. Quando o Filho de Deus expirou, houve um grande terremoto que rasgou o véu do templo, símbolo da separação entre Deus e o homem. Além disso, as rochas se fenderam e os sepulcros se abriram, fazendo com que muitos santos que haviam morrido anteriormente ressuscitassem. Podemos imaginar a cena de familiares e amigos que, após perderem seus entes queridos, de repente os veem novamente, vivos e diante deles. Essa deve ter sido uma experiência profundamente transformadora, um verdadeiro milagre que demonstrava o poder e a autoridade de Jesus sobre a morte. Parte 1. O evento da ressurreição dos santos após a morte de Jesus é um dos momentos mais surpreendentes e significativos narrados nos evangelhos. Essa passagem nos revela a magnitude do sacrifício de Cristo e o impacto que sua crucifixão teve sobre o mundo físico e espiritual. Ao morrer na cruz, Jesus rompeu a barreira que separava o homem de Deus. O véu do templo, que representava essa divisão, foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que o caminho para a presença de Deus estava agora aberto a todos. Esse ato poderoso demonstrou que a morte de Jesus tinha o propósito de reconciliar a humanidade com o Criador. Mas a ressurreição dos santos é ainda mais impressionante. Imagine a cena. Enquanto a terra tremia e as rochas se fendiam, os sepulcros se abriram e muitos que haviam morrido anteriormente voltaram à vida. Essa manifestação sobrenatural evidencia que a morte de Jesus não apenas rompeu a barreira entre Deus e o homem, mas também venceu o poder da morte. Parte 2. Ao presenciar essa ressurreição, as pessoas devem ter ficado profundamente impressionadas e confusas. Aqueles que haviam perdido seus entes queridos de repente os viam novamente, vivos e diante deles. Essa experiência extraordinária deve ter trazido uma mistura de alegria, espanto e talvez até mesmo medo. Imagine o reencontro desses santos ressuscitados com suas famílias e amigos. Eles provavelmente tinham histórias incríveis a contar, testemunhos de uma vida além da morte e do poder transformador do sacrifício de Jesus. Essa interação deve ter sido um momento de profunda conexão e renovação da fé para todos os envolvidos. Além disso, a ressurreição desses santos também aponta para a promessa de vida eterna que Jesus trouxe. Sua morte e ressurreição demonstraram que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma nova vida. Essa verdade deve ter trazido esperança e conforto para aqueles que estavam presenciando esse milagre. Parte 3. Ao refletirmos sobre esse evento extraordinário, somos confrontados com a magnitude do que Jesus realizou em sua crucifixão. Sua morte não apenas rompeu a barreira entre Deus e o homem, mas também venceu o poder da morte, abrindo caminho para a ressurreição e a vida eterna. Imagine o impacto que essa ressurreição dos santos deve ter tido na comunidade. As pessoas que haviam perdido seus entes queridos agora os tinham de volta, vivos e diante deles. Esse milagre deve ter fortalecido a fé daqueles que acreditavam em Jesus e desafiado aqueles que ainda duvidavam de sua identidade e autoridade. Mas essa ressurreição não foi apenas um evento isolado. Ela aponta para a promessa de uma ressurreição futura, quando todos os que creem em Jesus serão reunidos com seus entes queridos e com o próprio Senhor. Essa esperança de vida eterna deve ter trazido conforto e encorajamento para aqueles que estavam enfrentando a dor da perda. Parte 4. A ressurreição dos santos após a morte de Jesus é de fundamental importância para a fé cristã. Esse evento extraordinário demonstra de maneira poderosa o significado e o impacto do sacrifício de Cristo. Em primeiro lugar, a ressurreição dos santos prova que Jesus tinha autoridade sobre a morte. Ao romper o poder da morte, Jesus mostrou que ele é o Senhor da vida e da morte, capaz de vencer o último inimigo do homem. Essa verdade é essencial para a nossa fé,
pois nos dá a certeza de que a morte não tem a palavra final sobre nós. Além disso, a ressurreição desses santos aponta para a promessa da nossa própria ressurreição. Se aqueles que já haviam morrido puderam voltar à vida, isso significa que todos os que creem em Jesus também terão a mesma esperança de vida eterna. Essa verdade é o cerne da mensagem cristã, pois nos dá a confiança de que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem para uma nova e gloriosa existência. Parte 5. Outro aspecto fundamental da ressurreição dos santos é o seu significado teológico. Esse evento demonstra que a morte de Jesus não foi apenas um martírio, mas sim um ato de redenção e reconciliação. Ao romper a barreira entre Deus e o homem, representada pelo véu do templo, Jesus abriu o caminho para que a humanidade pudesse ter acesso à presença divina. Além disso, a ressurreição desses santos simboliza a restauração da comunhão entre o céu e a terra. Aqueles que haviam morrido anteriormente agora voltavam à vida, reunindo-se novamente com seus entes queridos. Isso aponta para a promessa de que um dia, quando Jesus retornar, todos os que creem nele serão reunidos em uma grande celebração, onde a separação entre o mundo físico e o espiritual será completamente superada. Portanto, a ressurreição dos santos após a morte de Jesus é um evento de profunda importância teológica e espiritual. Ela demonstra o poder transformador do sacrifício de Cristo, a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos os que nele creem. Essa verdade deve nos encorajar a viver com esperança, sabendo que a morte não é o fim, mas apenas o início de uma nova e gloriosa existência. Parte 6. É importante compreendermos a diferença entre a ressurreição corporal e a ressurreição espiritual, pois ambas são fundamentais para a fé cristã. A ressurreição corporal refere-se à restauração literal do corpo físico. É o que vemos na passagem bíblica sobre os santos que ressuscitaram após a morte de Jesus. Eles voltaram à vida com seus corpos físicos, capazes de se reencontrar e interagir com seus familiares e amigos. Essa ressurreição corporal é a promessa que temos de que, um dia, nossos próprios corpos serão transformados e ressuscitados. Assim como Jesus ressuscitou em um corpo glorificado, nós também teremos a esperança de uma nova vida eterna, com corpos livres da corrupção e do pecado. Já a ressurreição espiritual refere-se à transformação interior que ocorre quando alguém se converte e aceita a Jesus como seu Salvador. Nesse momento, a pessoa passa por uma ressurreição espiritual, em que sua alma é liberta do pecado e recebe uma nova vida em Cristo. Essa ressurreição espiritual é o início da jornada de santificação, em que o Espírito Santo trabalha para transformar o coração e a mente da pessoa, capacitando-a a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Parte 7. Embora a ressurreição corporal e a ressurreição espiritual sejam distintas, elas estão intimamente ligadas na experiência cristã. A ressurreição de Jesus, tanto em seu corpo físico quanto em sua vitória sobre o pecado e a morte, é o fundamento para ambas as formas de ressurreição. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, experimentamos a ressurreição espiritual, em que nosso espírito é liberto do domínio do pecado e recebe uma nova vida em Cristo. Essa transformação interior é apenas o início de uma jornada de santificação, em que o Espírito Santo trabalha para moldar nosso caráter e nos conformar à imagem de Cristo. Porém, a promessa final é a ressurreição corporal. Assim como Jesus ressuscitou em um corpo glorificado, nós também teremos a esperança de receber um novo corpo, livre da corrupção e da mortalidade. Essa é a esperança que nos sustenta, pois sabemos que, um dia, seremos completamente restaurados, tanto em nosso interior quanto em nosso exterior. Essa conexão entre a ressurreição espiritual e a ressurreição corporal é fundamental para a compreensão da fé cristã. Ela nos lembra de que Deus está interessado em nossa totalidade, não apenas em nossa alma, mas também em nosso corpo físico. Essa verdade nos dá a confiança de que Ele está trabalhando em nós, transformando-nos de dentro para fora, a fim de nos preparar para a glória eterna. Parte 8. A santificação é um conceito fundamental na jornada cristã, intimamente ligado à ressurreição espiritual que experimentamos ao aceitar a Jesus como nosso Salvador. Quando nos tornamos novos em Cristo, o Espírito Santo inicia um processo de transformação em nosso interior, a fim de nos conformar cada vez mais à imagem de Deus. Essa santificação é um trabalho gradual e contínuo, em que o Espírito Santo nos capacita a vencer os hábitos e padrões de pensamento que estão em desacordo com a vontade de Deus.
É um processo de purificação, em que ele nos ajuda a abandonar o velho homem e a vestir o novo, vivendo de acordo com os princípios do reino. Imagine um cristão que, após sua conversão, ainda luta com a mentira, a inveja ou a amargura. O Espírito Santo, atuando em seu coração, vai revelando essas áreas de fraqueza e com paciência e amor, vai capacitando-o a se render a Deus, a perdoar e a cultivar virtudes como a honestidade, a generosidade e o perdão. Essa jornada de santificação não é fácil, pois envolve a morte do eu e a submissão à vontade de Deus. Mas é uma promessa maravilhosa, pois nos assegura que aquele que começou a boa obra em nós a levará até o fim, até que sejamos transformados à imagem de Cristo. Parte 9. A ressurreição dos santos após a morte de Jesus é um evento profundamente significativo e revelador para a nossa fé cristã. Ele nos mostra que o sacrifício de Cristo não apenas rompeu a barreira entre Deus e o homem, mas também venceu o poder da morte, abrindo caminho para a vida eterna. Ao refletirmos sobre essa verdade, somos confrontados com a magnitude do que Jesus realizou em nossa redenção. Sua morte e ressurreição não apenas nos dão a esperança de uma vida além da tumba, mas também nos impulsionam a uma jornada de santificação, em que o Espírito Santo trabalha para transformar nosso interior, conformando-nos cada vez mais à imagem de Cristo. Que essa verdade nos encha de gratidão e determinação para seguir fielmente a Jesus, confiando em sua promessa de vida eterna e permitindo que Ele nos molde, dia após dia, para sermos testemunhas vivas de seu poder e de seu amor. Oremos. Pai Celestial, agradecemos-te pela maravilhosa obra que realizaste em Cristo Jesus. Ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, Ele venceu o poder da morte e nos abriu o caminho para a vida eterna. Que a ressurreição dos santos após sua crucifixão seja um lembrete constante de teu amor e de teu poder sobre todas as coisas. Senhor, renova-nos espiritualmente, capacita-nos pela ação do teu Espírito Santo, a fim de que possamos caminhar em santidade e sermos transformados à tua imagem. Que a esperança da ressurreição corporal nos sustente e nos impulsione a viver com determinação, sabendo que um dia seremos plenamente restaurados em tua presença. Que esta mensagem de vida e esperança alcance os corações de todos os que a ouvirem. Usa-nos, Senhor, para sermos testemunhas vivas de teu poder e de teu amor. Em nome de Jesus, amém.